Eles arrancavam as folhas da Bíblia, então eu ficava com uma página para mim, o Alessandro pegava outra, e assim por diante. E depois que eles acabavam de ler, eles trocavam para ler, tamanho desejo de conhecer a palavra. Então foi um trabalho que ele começou assim, e hoje, depois de mais de 40 anos, a Portas Abertas é uma das maiores agências missionárias, e eles têm esse projeto que uma vez por ano, um dia no ano, eles separam um dia para falar sobre a igreja perseguida. E esse ano nós vamos falar sobre a igreja do Líbano e de Iraque, tá? Então, se você acha que aqui no Brasil existe perseguição, você está enganado. Então nós vamos baixar uns vídeos, vamos mostrar uns vídeos da perseguição dos cristãos. E esse valor que você vai trazer para essa oferta missionária, ela vai ser depositada na conta da Missão Portas Abertas. E eu vou fixar ali no quadro o comprovante para que você tenha uma noção de quanto nós enviamos para eles. Aí você vai falar, mas será que vai ser um valor significativo? Eu vou te fazer uma pergunta bem simples. Já teve dia que você não tinha 50 centavos para comprar um pãozinho? Eu acho que por mais que você ganhe hoje, um dia você já passou por uma situação dessa. Daí você fica orando para achar uma moedinha, revira tudo para achar uma moedinha. Então, se você se esforçar, se nós conseguirmos levantar um valor nem que pequeno, a outra igreja se esforçar em levantar um valor nem que seja pequeno, o pequeno junto se torna realmente um valor. Então nós podemos não ter valores muito grandes para semear na vida de um missionário, mas nós podemos abençoar a vida dele através dessa oferta voluntária. E qual o valor? Não tem valor especificado. Olha a Deus, você tem praticamente 2 meses para separar um valor. Então olha a Deus e fala, Senhor, eu quero semear uma oferta em relação a missões. Eu quero abençoar meu irmão. Porque você tem 3 opções em relação à missão. Você tem como orar por missão. Você tem como ir para fazer missões. Ou você pode semear em missões. Pastor, eu não posso ir para missões. Então você pode semear uma oferta na vida de um missionário. Amém? E esse dinheiro não vai ficar na igreja, esse dinheiro vai ser revertido para Portas Abertas. Então guarda no teu coração isso e já ora, separa o valor. Eu fiz um propósito com o Gabriel, o missionário, que ele estava indo para Angola. E eu falei, Deus, eu quero dar um valor. Eu propus um valor que é relativamente bom, né? E chegou no dia, praticamente eu não tinha o valor. E aquilo me entristeceu o coração. Eu falei, Deus, eu queria tanto semear essa oferta na vida do Gabriel para ajudá-lo nessa questão da viagem. No dia que eu tinha proposto, no dia que ele estava aqui, veio um cliente, fechei um serviço no valor exatamente daquilo que eu tinha proposto. Aí eu peguei o cheque e falei, Gabriel, olha, o que eu tinha proposto no meu coração é isso. Toma, meu irmão. Pastor, você ficou sem dinheiro? Não. Eu semeei uma oferta, Deus trouxe mais depois. Então guarda isso no teu coração, semeia na vida de um missionário, semeia na obra missionária, para que o coração de Deus se alegre com você, ok? Então dia 22 vai ser o dia da igreja perseguida, ensaio dos louvores 5 horas da tarde, ensaio da coreografia 4 horas da tarde. Domingo que vem não haverá ensaio, nem que não, você nem acabar. Domingo que vem não haverá ensaio da coreografia, porque será o nosso culto de Santa Ceia. Então a coreografia vai se apresentar, amém? E o último sábado desse mês nós teremos cinema às 6 horas da tarde. O filme que ela conhece, né? Como é que é? Você acredita? É um filme muito bom, tá? Então você venha, vai começar às 6 horas da tarde, é de graça e você ainda ganha pipoca e refrigerante, né? Então vai ser um filme muito legal, vai ser bênção em nome de Jesus. E guarda isso no teu coração, convida teu amigo, convida tua amiga. Nós estamos entrando numa nova dinâmica da igreja. A igreja está se movendo de uma forma diferente. Então não permita que o inimigo traga paralisia. Seja você algo que dê continuidade. Amém? Amém. Quem aqui já viu carro velho? Né? Carro velho que você dá na partida não pega. Tem que empurrar, mas depois que pega ele vai, não é? Você só não pode deixar morrer. É mais ou menos assim. Não seja você algo que vá impedir aquilo que Deus tem para fazer nessa igreja. Seja você aquilo que vai agregar para que a igreja possa crescer, amém? E depois do culto nós vamos ter uma reunião para falar sobre ensino, departamento de ensino, sobre escola bíblica dominical, ok? Então não vai embora, a gente vai falar sobre isso, acertar horários e ver algumas questões em relação a isso. Nós temos projetos em relação a jovens, temos projetos em relação às crianças. Mas que crianças? As que já estão aqui, né? Que é o Bruninho e a Maria Fernanda, e aquelas que haverão de vir, porque Deus vai trazer. Maria Fernanda, não é Maria Eduarda?
Por que você olhou com essa cara feia? Eu falei que você é bebê. Você tá no jovem, meu filho. Né? Amém? Então, glória a Deus. Esses são os avisos. Pega teu envelope de oferta em nome de Jesus. Consagra ao Senhor. Deus não está preocupado com o que você tem no teu bolso. Deus está preocupado com o que você tem no teu coração. Então, semeie tua oferta de amor ao Senhor. Pai, nós te damos graças por esse momento. Te pedimos em nome de Jesus que tu aceites as nossas ofertas, que sejam consagradas para a manutenção da tua casa. Envia, Senhor, realmente recursos para que a tua casa seja suprida e para que a nossa casa seja suprida, Pai. Deus, repreende toda ação do devorador e abençoa-nos poderosamente. Nós consagramos a ti esses valores em nome de Jesus. Amém. Pode trazer sua oferta com alegria em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluias. Louvado seja o Senhor. Amém? E antes de nós entrarmos na palavra, eu quero fazer a entrega de um certificado, né? Entenda o seguinte: eu sou pai dos meus filhos. Que coisa mais glória, né? Que coisa mais estranha, né? Mas antes disso, ou relativo ou paralelamente a isso, eu sou pastor dos meus filhos. Pode se sentar em nome de Jesus. E quando eu separei alguns obreiros aqui na casa de Deus, quem estava aqui sabe, eu falei que a única pessoa que pode impedir o teu crescimento ministerial, quem é? Você mesmo. Então o diabo não pode impedir aquilo que Deus tem na tua vida. E se você tem um chamado ministerial, Deus vai falar primeiramente ao teu coração, vai te direcionar para que você possa estar buscando capacitação e preparação. E aí o Ricardinho ele chegou para mim esses dias e falou: pai, eu quero fazer visita nos hospitais, quero fazer isso, quero fazer aquilo, não sei o que. Eu falei: o que te habilita para isso? O que te dá habilitação para fazer esse tipo de trabalho? Não sei. Eu falei: então a gente precisa conversar de pastor para obreiro. Aí citei com ele, falei das questões, que existe a questão espiritual e existe a questão legal. Falei: você, primeira coisa, precisa ter um documento que te regularize, que te habilite como obreiro de uma igreja, porque lá nessa credencial você vai ter os dados, onde você tem as leis federais que não proíbem, né? Não te pode proibir de visitar hospitais e coisas assim. Essa é a parte legal. Falei para ele: tem também a questão do requisito de você saber como se portar no hospital. Aí eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz para ele: se você vai fazer uma visita hospitalar, você pode colocar a mão no enfermo para orar por ele? Sim ou não? A maior parte das pessoas ficou com dúvida. Eu, como pastor, posso chegar no hospital, entrar lá e sair metendo a mão na cabeça de todo mundo? Nós temos aqui uma enfermeira, né? E o que acontece? Nossa mão ela é muito suja, ela é muito contaminada. Você vê esse negócio da H1N1, cuidado, né? Então aquela coisa, tem que passar álcool, não sei o que. Então nossa mão ela toca em muitas coisas, ela se contamina. Então dependendo da enfermidade que essa pessoa tenha, você pode transmitir um vírus, uma bactéria, e acaba matando essa pessoa. Então tem todo um procedimento. Para isso existem cursos que te preparam para você fazer esse tipo de trabalho. Daí eu falei para ele: existe o curso de capelania. E eu falei para ele: você sabia que a capelania tem 9 capelanias? Ele falou: como? Eu falei: pois é. Então são vários tipos de serviços que você pode fazer em relação à visitação, em relação à administração, a cuidar. Então tem a capelania prisional, a capelania familiar, a capelania hospitalar e assim por diante. E aí ele falou: mas como é que eu faço? Eu falei: eu vou tentar localizar um curso, vou falar com o pastor Reginaldo, não sei o quê. E aí ele foi, e ele, por si próprio, ele se interessou e pesquisou e achou um curso, mandou para mim, deu uma pré-analisada, que eu não estava vendo esses dias. E aí ontem ele mandou uma mensagem para mim: pai, eu estou mandando para você, me passa por e-mail, que eu vou mandar o meu certificado de conclusão do curso. Eu falei: caramba, já? Então ele se interessou e ele correu atrás, e ele fez o curso de capelania hospitalar. E eu quero deixar uma coisa bem clara: não é porque ele é meu filho que ele vai ser ungido pastor ou coisa que vale. Ele vai ter que mostrar para que veio e se esse é o chamado dele. Então eu quero que você entenda uma coisa: eu não tenho predileções nessa igreja.
Eu não unjo ninguém porque tem um dízimo maior ou menor, porque é mais bonito ou mais feio, porque gosta mais de mim ou não. Eu sou muito sério em relação a isso. Então, se de repente você amanhã vê o Ricardinho sendo levantado ao presbitério, sendo levantado ao pastorado, não pense que é predileção. Ele vai lutar por aquilo que ele deseja, aquilo que Deus tem na vida dele. Agora, se você ficar sentado no teu banco, ficar sentado olhando as coisas acontecerem e passar o tempo, você ficar como o mundo diz, né, um zero à esquerda, você vai ver tudo acontecer ao teu redor e não sair do lugar. E aí você vai falar, mas por que ele não eu? Aí eu vou falar, o que você tem feito para que a promessa de Deus se cumpra na tua vida? Então eu queria chamar aqui o Ricardinho para passar nas mãos dele o certificado de capelão. E nós, para a glória de Deus, agora temos um capelão, né? Eu falei para ele, cadê o cavanhaque? Cadê? Tá calor, né? Perdeu a barbicha. Cadê as fotos, né? Então ele concluiu o curso de capelania hospitalar, né? E esse curso daí é uma habilitação, esse certificado eu imprimi agora, ele já pagou o certificado e a credencial. E vai chegar pelo correio a credencial de capelão. Então ele já está habilitado. Ele falou, pai, agora eu só preciso de experiência, né? Para experiência a escola nenhuma te dá, cara. É só pôr a teoria na prática, amém? Glória a Deus. Aplauda o Senhor. Doeu, filho? Doeu? O quê? Doeu fazer o curso? Não. Não doeu, tá vendo? Serviço. Mas são ossos do orifício, né? Então, glória a Deus. Então, é aquilo que eu falei, é aquilo que eu repito. Só você pode limitar aquilo que Deus tem aqui na tua vida, nesse ministério. Aqui eu não sou um pastor que fala, não vou levantar pastores, porque senão eu corro o risco de perder o ministério. Como é que eu vou perder uma coisa que não é minha? Eu começo pelo fato. O ministério é de Deus. Eu sou simplesmente cuidador daquilo que é de Deus, né? Então, você quer trabalhar para o Senhor, tem um monte de trabalho. Tem um monte de coisas que tem que ser feita. Se vai ver a igreja começar a caminhar e tomar uma dinâmica diferente, daqui a pouco a gente vai ter culto de jovens. Passeio com jovens, coisas de jovens, você vai ter departamento infantil, departamento de ensino, já existe o departamento de mulheres, que eu não sei quando vai ser o próximo encontro de mulheres, assim vai começar a crescer. Então, se você quiser trabalhar, tem muito trabalho. A Bíblia mesmo fala, a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. E tem que ser feito com excelência, amém? Glória a Deus. Te convido a ficar em pé, em nome de Jesus. Eu estou feliz porque a Kate está aqui nos visitando mais uma vez. Quantas vezes já veio, Kate? Quantas vezes já veio aqui? Da segunda? É a terceira vez? Então o senhor faz parte, glória a Deus. É brincadeira. Eu digo aqui que a pessoa depois da terceira vez já faz parte do ministério, né? A nossa amada também, que fazia um tempinho, que sumiu, estou feliz de vê-la. Eu sempre vejo e falo, oi, tudo bem, né? Glória a Deus, sejam bem-vindos em nome de Jesus, amém? Abra sua Bíblia no 1 Crônicas, capítulo 11, a partir do versículo 1. Primeira Crônicas, capítulo 11, a partir do versículo 1. E fala para o seu irmão o seguinte: Deus, repete para o teu irmão, Deus tem um tempo determinado para todas as coisas. Mas entenda uma coisa: quando Deus declara, a coisa já aconteceu. Amém. Glória a Deus. Primeira Crônicas, capítulo 11, a partir do versículo 1. Ou como diria o pastor Paulo, ele ia ficar bravo se não disse isso, é primeiro livro de Crônicas, não é primeira crônica, né? É o primeiro livro de Crônicas. Glória a Deus. Todos acharam? Diz assim: Davi, o título na minha versão é Davi é ungido rei. Então todo Israel se juntou a Davi em Hebron, dizendo: Eis que são os teus ossos e tua carne. E também já dantes, sendo Saul ainda rei, eras tu que fazias sair e entrar a Israel. Também o Senhor teu Deus te disse: Tu apacentarás o meu povo Israel, e tu serás chefe sobre o meu povo Israel. Também vieram todos os anciãos de Israel ao rei, a Hebron. E Davi fez com eles aliança em Hebron, perante o Senhor,
e ungiram a Davi rei sobre Israel, conforme a palavra do Senhor pelo ministério de Samuel. E partiu Davi e todo Israel para Jerusalém, que é Jebus, porque ali estavam os jebuseus, moradores da terra. E disseram aos moradores de Jebus a Davi: tu não entrarás aqui. Porém Davi ganhou a fortaleza de Sião, que é a cidade de Davi. Porque disse Davi: qualquer que fizer... Primeiro... Perdão. Porque disse Davi: qualquer que ferir... Ai, meu Deus. Que primeiro ferir os jebuseus será chefe do maioral. Então Joabe, filho de Zeruia, subiu primeiro a ela, pelo que foi feito o chefe. E Davi habitou na fortaleza, pelo que se chamou cidade de Davi. E edificou a cidade ao redor, desde Milo até o circuito, e Joabe renovou o resto da cidade. E ia Davi cada vez mais, aumentando e crescendo, porque o Senhor, Deus dos exércitos, era com ele. Amém? Feche os teus olhos em nome de Jesus. Senhor, nós te damos graças por esse momento onde a tua palavra foi lida. E te pedimos, Senhor, que tu fales conosco através do teu Espírito, Senhor, nos ensinando, nos exortando, nos repreendendo, ó Pai. Porque a tua palavra vem e não volta para ti vazia, mas cumpre o teu propósito. Por isso, ó Pai, abençoa o teu povo que está aqui essa noite, abençoa a minha vida usando, Senhor, conforme o teu propósito, ó Pai, como instrumento teu, Senhor. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Pode se aceitar e aplaude o Senhor. Como eu falei, sou 90%, né? Ainda estou precisando meio. Tem um texto na palavra que diz o seguinte: o que é já foi, e o que há de ser também já passou. E Deus pede conta do que já se passou. Então, quando Deus declara uma coisa sobre a tua vida, Ele já tem como cumprida. Deus, Ele não olha o caminho, Ele olha o final. Quando Deus determina algo sobre a vida de uma pessoa, Ele mesmo vela para que isso se cumpra, para que isso aconteça. Nós temos vários exemplos na palavra de Deus, onde pessoas facilitaram o caminhar de Deus e pessoas que dificultaram o caminhar daquilo que Deus tinha proposto. Hoje vai ser difícil. E a Bíblia diz que quem se endureceu contra Deus e teve... Um de cada vez. Quem se endureceu contra Deus e teve paz. Hoje vai ser duro, tem doente aqui de tosse, né? Misericórdia, dupla caipira aqui de tosse. Davi, ele foi eleito por Deus, não pela sua aparência, não pelo que ele possuía, não pelo status que ele tinha dentro da sua própria família. Davi foi eleito por Deus por aquilo que ele possuía dentro do seu coração, pelo seu amor e temor a Deus, pela sua sinceridade diante do Senhor. E Davi foi olhado por Deus como nenhum homem olhou. Quando Deus chega para Samuel e fala: vai até lá, na casa de Jessé, e unge aquele que eu te mostrarei. Deus já tinha escolhido Davi lá no meio da malhada das ovelhas, no meio do rebanho do seu pai, e o escolheu para ser rei sobre todo Israel. Naquele momento, passaram-se todos os seus irmãos mais velhos, que humanamente poderiam ser melhores, ser mais habilidosos, ser mais capacitados, humanamente dizendo. Só Jesus. Mas Deus não estava interessado com aquilo que estava acontecendo. Os irmãos mais velhos dele eram homens bonitos, homens fortes, homens de guerra, como a palavra nos narra. No momento que eles foram levantados para a guerra, aconteceu algo triste. Eles se acovardaram. Eles se acovardaram. E quantas vezes nós olhamos para uma pessoa dentro da igreja, dentro da nossa empresa,
dentro da nossa escola, dentro do nosso círculo de convivência, falamos, esse é do bom. Esse, ó, vai longe. Mas o primeiro impedimento que surge, ele começa já a se acovardar e se afastar. Sair do foco, sair do propósito. Os seus irmãos foram para a guerra, mas quando viram o gigante se acovardaram com todo o exército. Aquele que os homens estavam olhando dizendo, é um homem de guerra, eram covardes. Já Davi, que era o menor dos menores, uma pessoa que era insignificante humanamente falando, Deus olhou seu coração e falou, esse é um homem valente. Esse é um homem corajoso, um homem que me teme, esse é o rei. Ele não tinha nenhuma característica que poderia se dizer desse rapaz vai ter algo. Tanto é que nem seu pai dava valor para ele. Se você for ler o texto da chamada de Davi, Samuel chegou, falou e passaram os outros irmãos de Davi. Quando chegou, falou, não tema nenhum. O pai dele falou, tem um menorzinho que está lá pastoreando. Tem o Davizinho lá. Nem o seu pai dava valor a ele. E quantas vezes nós não somos desvalorizados por exatamente não parecermos aquilo que Deus tem proposto. As pessoas olham para você e Deus tem falado, eis que eu vou te levantar como homem de Deus, como mulher de Deus, você vai ser um referencial, você vai ser um diferencial, você vai ser alguém que vai levar vidas para Cristo. As pessoas olham para você e falam, você não vale nada. Qual a tua escolaridade? Você não tem nem o 2º grau. Qual a tua escolaridade? Você fez faculdade de teologia? Quanto você ganha de salário por mês? Só isso? Eu sei que quando era jovem, o pastor que dava aula na escola bíblica, ele falou uma besteira tão grande, ele falou o seguinte, a pessoa para ser pastor tem que ser rico. E como eu, algumas pessoas perguntaram para ele, mas por que, pastor? Ele falou, olha, porque o pastor tem que ser hospitaleiro. E como ele vai ser hospitaleiro, se ele não tem dinheiro para hospedar as pessoas em um bom nível de conforto? Falei, todo errado. Nunca fui rico, nunca vou ser rico. Nem tenho interesse em ser rico. Então a ótica dele era essa. Quem vai na minha casa sabe que eu sou hospitaleiro. Eu gosto de oferecer, põe tudo lá em cima da mesa. A gente come o que tem, vou buscar queijo, presunto, dei na possibilidade. E aí a gente vai. Isso é ser hospitaleiro, não você ser rico para você ter uma mansão para hospedar alguém. Então as pessoas te olham não por aquilo que você tem diante de Deus, mas sim por aquilo que você aparenta ter. E Davi não tinha aparência. Ele era bonito, não tinha cara de guerreiro. Aí de repente Deus olhou para Davi, e ali naquele momento Davi foi ungido por Samuel como rei sobre Israel. Amém? Ele era um jovenzinho. Só que passaram-se muitos anos até chegar a esse texto, onde verdadeiramente a unção derramada e confirmada sobre Davi. Eu peço perdão pela tosse, mas está difícil. Davi ele foi ungido e separado por Deus na sua adolescência, mas passaram-se muitos anos até se cumprir a promessa de Deus e verdadeiramente ele efetivamente ser colocado sobre o reinado. Por isso eu quero te dizer, aquilo que Deus disse sobre a tua vida, Ele já tem como realizado. Diga amém. Você vai passar por um processo, você vai passar por um processo de conhecimento, um processo de crescimento, um processo de transformação de Deus, para você verdadeiramente ser aquilo que é. Davi certamente quando estava cuidando dos rebanhos do seu pai, a Bíblia nos narra que ele matou um leão e uma ursa, ou um urso, com as mãos nuas, para defender aquilo que era do seu pai. Então Davi já tinha em si a ousadia necessária para ser um rei, para defender aquilo que não era dele, aquilo que pertencia a alguém. E Davi entendia que o povo não era dele, era um povo de Deus. Deus olha para você, por mais que você não consiga se entender, por mais que você não consiga se encaixar, Deus olha para você e diz, você é. E você olha para você e fala, mas como? Aí você receba no teu coração e comece a caminhar, porque Deus vai te habilitar para chegar aonde Ele tem proposto. Quantas pessoas, eu lembro da Adriana que contava testemunho lá em cima na nossa igreja no Record,
que ela não tinha escolaridade suficiente, ela trabalhava numa empresa, surgiu uma vaga para alguém que tinha um nível universitário, e ela não tinha essa capacitação. Aí de repente Deus fez um mover dentro da empresa, que ela foi selecionada para assumir esse cargo sem ter a preparação suficiente. Ela olhava para si e falou, mas eu estou ocupando um cargo que eu não tenho capacitação. Mas Deus me colocou. E Deus muitas vezes faz isso na vida da gente. Ele nos pega e Ele coloca em lugares para confundir a cabeça daqueles que são. Ele pega as coisas que não são para confundir as que são. Ele pegou Davi, um rapazinho, um jovenzinho, um adolescente lá no meio de umas ovelhas e falou, tu és o meu rei, tu és o meu ungido. E Davi, ele começou a trabalhar em cima disso. Ele falou, amém, eu sou o ungido do Senhor. Então ele estava lá no pasto, cuidando das ovelhas, mas sua cabeça já estava no trono de Israel, porque a promessa de Deus ele sabia que se cumprir. Então quando Deus fala algo para a tua vida, guarda no teu coração e não apaga aquilo que Deus disse, porque Ele vai cumprir aquilo que Ele te prometeu. Aí tem muita gente que fala, mas como é que eu vou saber se foi Deus ou não, que foi Deus que falou? Primeira coisa, para você saber se foi Deus ou não que falou, você tem que ter intimidade. Eu sempre uso esse exemplo, e hoje a minha irmã talvez seja a primeira vez que ela vai ouvir isso. Minha irmã ela é deficiente visual, ela não enxerga. Aí eu toco a campainha na casa dela, ela fala, quem é? Eu falo, eu. Ela abre o portão. Eu não falei, sou eu, teu irmão, Ricardo Alves Kinderman, portador do RG 373917, né? Esqueci o X. Eu não vou me identificar, porque ela sabe quem eu sou. Ela conhece a minha voz. Então quando eu falo, sou eu, ela clica lá no botão, abre o portão e eu entro na casa dela. Por quê? Porque ela conhece a minha voz. Como eu vou ouvir, eu vou reconhecer a voz de Deus se eu não conheço a voz dele? E como eu vou conhecer a voz de Deus se eu não sou íntimo dele? Se eu te perguntar quanto tempo você ora, você pode falar assim, pastor, eu consigo orar 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, meia hora, 1 hora, não importa. Aí eu te pergunto, quanto tempo você fica parado para ouvir a voz de Deus? Pastor, eu acabei de orar e pedir minhas coisas e vou embora. Às vezes eu fico imaginando Deus lá no céu, né? A gente é um poço de vômito, né? Senhor, eu estou precisando de dinheiro, estou precisando de carro, estou precisando de carro, estou precisando disso, estou precisando de cura, em nome de Jesus, amém. Bom, e Deus na hora que ia falar, você sai correndo, falou, e agora que eu ia falar para ele? A Bíblia fala que nós temos que colocar as nossas ações com súplicas e ações de graça. Geralmente a gente ora pedindo, mas não agradece nada do que Deus faz. A gente não tem uma intimidade com Deus de agradecer a Ele. Nós pedimos, e o que a Bíblia nos diz? Que pedimos e não recebemos o que pedimos? Mal, para gastar com os nossos próprios deleites. Pedimos, mas será que vai ser bom para mim? Será que aquilo que meu coração deseja é bom para aquilo que Deus tem proposto para mim? Porque a Bíblia me garante que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Romanos 12:2, se não me falha a memória, e não vos conformeis com esse mundo, mas transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então nós queremos para o nosso benefício, mas muitas vezes não vai ser bênção para mim. Aquilo que muitas vezes eu peço vai ser prejudicial para a minha própria vida, e Deus sabe. Qual filho meu que chegar para mim e falar, pai, me dá um revólver de verdade, que eu quero brincar, eu vou comprar um revólver e dar na mão dele? Eu sei que não vai prestar o negócio. Não funciona. Então nós temos que primeiramente ter intimidade com Deus e aprender a ouvir a voz do Senhor. Eu só consigo ouvir a voz do Senhor em oração. Eu sempre peço, quando eu vou pregar fora da igreja, que Deus traga testificação. Então eu vou orar e preparar a palavra, vou lá buscar, daí chega lá, olha pastor, a gente nem se falou depois que acaba de pregar, que nem eu fui numa igreja numa sexta-feira aí, eles ficaram maravilhados, o pastor e a pastora, porque eles estavam no monte orando, e Deus começou a falar aquilo que eu falei no culto com eles. E eu não conversei com eles, cheguei na igreja um pouco antes do culto, daí ele chegou, daqui a pouco começou o culto, a gente não conversou. Aí depois de pregar, de ministrar a palavra, ele vem e fica todo maravilhado.
Eu falei, pastor, o Espírito que está em mim está em você. E o Espírito de Deus testifica que nós somos filhos de Deus. Então você tem que ter sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Porque senão você vai andar aí de porta em porta, buscando palavras, buscando profecia, buscando profetada e saindo ferido. Ah, eu quero ouvir Deus falar. A boca de Deus está aqui. Quando ela está fechada, ela está calada. Quando ela está aberta, ela está falando. A Bíblia é a boca de Deus. E quando você tem intimidade com Deus, você ouve. Você vai chegar na porta de Deus e Deus vai falar quem é. Você vai falar, sou eu. Ah, é o meu servo fulano. É minha serva fulano. Pode entrar. Entra. E aí a Bíblia diz que ele, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, ele está lá batendo. Você pergunta, quem é? Aí Jesus lá lhe fala, sou eu. Sou eu quem? Jesus. Mas que Jesus? É o Jesus de Nazaré, é o Jesus Luiz Souza, Jesus da Silva? Como assim? Você não conhece minha voz? Conheço não. Então você não é ovelha do rebanho dele. Porque a Bíblia diz que as ovelhas que são do rebanho dele ouvem a sua voz e o seguem. Porque ele é o bom pastor. Então eu preciso ter intimidade com Deus e preciso começar a ter ouvidos para ouvir aquilo que o Senhor diz a mim como igreja. Outra característica de Davi é que ele tinha ouvidos para ouvir. Quando ele ouviu aquilo, ele guardou no seu coração e ele já praticava aquilo. Não espere ser ungido pastor para começar a pastorear. Não espere ser ungido evangelista para começar a evangelizar. Não espere ser ungido diácono para começar a arrumar uma cadeira ou se preparar para abrir um culto. Você tem que já se preparar para exercer aquilo que Deus tem falado. Eu não vou brincar, não vou mentir. Eu fiquei maravilhado quando o Ricardinho falou, eu vou mandar o certificado. Eu falei, já! Fiquei feliz porque ele tomou atitude, não foi eu que falei, você precisa vá. Mas não fui eu que peguei pela mãozinha dele e falei, vamos lá, eu vou te levar lá na escola. Ele foi lá, acessou lá na internet, achou o curso por correspondência, por e-mail, foi lá, fez a prova e foi aprovado. Eu fiquei feliz. Então nós temos que ter a atitude já como sendo. Davi, ele teve essa atitude cuidando do rebanho do seu pai. Davi teve a atitude que seu pai falou, vai lá na frente de batalha. O Jessé mandou ele lutar contra o gigante? Sim ou não? Sim ou não? Não. Está todo mundo aqui ou foi todo mundo embora? Jessé mandou ele lutar contra o gigante? Não. Jessé mandou ele se inscrever se ele está no exército de Israel? Não. Ele nem tinha idade para isso. O que Jessé mandou fazer? Aí peguei vocês, né? Levou um lanchinho para os irmãos e trazer notícia. Ó, você vai lá, leva esse lanchinho aqui pro capitão lá da tropa, né? Molha o bico do homem lá. Aí você vai lá, vê onde é que estão os seus irmãos, e leva esse lanchinho para eles e vê como é que tá. Primeira atitude daqueles irmãos dele. Tu é safado mesmo, tu largou pouco de ovelhas que o pai tem e veio aqui ficar enxerido, ficar xiretando. Ele falou, de maneira nenhuma, eu quero saber o que está acontecendo, porque o meu pai pediu para eu vir. Jessé não mandou ele lutar, Jessé não mandou ele entrar no exército, mas ele veio na situação e tomou a atitude que Deus tinha determinado para ele. Ele orou e falou, quem é esse incircunciso e filisteu que vem contra os exércitos do Deus vivo? Olha o tamanho da ousadia desse rapazinho. Ele se levantou e foi pelejar contra Golias. E todos nós sabemos o resultado. Então ele já tinha atitudes de rei, mesmo sendo jovenzinho. Alguns historiadores dizem que Davi, quando foi lutar contra Golias, tinha em torno de 15 anos e tinha em torno de 1,5 m. Eu tenho 1,63 m, era maior que Davi. Alguns historiadores dizem que Golias tinha cerca de 3,30 m de altura. Imagina eu lutar contra o cara que é 2 vezes o meu tamanho. Mas Davi não viu nada disso. Aí você pode falar, mas eu sou jovem, não tenho idade para isso. Davi tinha 15 anos quando ele já estava tendo atitude de rei. Davi era um jovenzinho quando ele já tinha postura. E você, qual é a postura que tem tido diante de Deus? Quando for mais velho eu me preocupo com essas coisas de Deus. Agora não é tempo. Não me interessa isso. Quero curtir minha vida. Davi podia ter falado isso, ter ficado vivendo a vidinha dele, mas nunca chegava onde Deus tinha proposto. Mas quando Deus declara, Ele conhece o coração e Ele vai gerar no teu coração o desejo de ser.
Quando eu separei vocês para obreiros da casa de Deus, falei, ninguém vai impedir você de ser pastor nesse ministério. Se Deus tem esse chamado na tua vida, você vai ser o único responsável. Você pode passar aqui 20, 30 anos sentado nessa cadeira. Ou você pode daqui a 6 meses, 1 ano, estar subindo aqui nesse altar e começar a fazer a obra de Deus. Pode estar saindo aí para o mundo, indo evangelizar e pregar o Evangelho. Então nós temos que entender que quando Deus declara, Ele tem como cumprir. Quando Deus disse lá no passado, Ricardo, você é pastor. Antes mesmo que meu coração desejasse ter, eu já servi o Senhor. E Deus já lá no passado já olhou para mim, estando nesse altar. Então guarda isso no teu coração. Deus tem um sonho e um projeto para a tua vida. Diga amém. Ninguém está nessa terra de passagem só para ficar sentado na cadeira e ver o mundo passar. Você foi chamado para o Senhor como uma delegação. Lá em Marcos capítulo 16, se não me falha a memória, diz: ide pregar o Evangelho a toda criatura. Então ele delegou, ele não perguntou vai se quer, ele falou ide, é uma determinação. Então você foi chamado para levar o Evangelho de Jesus Cristo a todo mundo que está lá fora. Ah não, isso é coisa de pastor, mentira tua. Isso é coisa para aquele que serve, que crê ao Senhor, aquele que se converteu ao Senhor. Mas eu não sei como falar. Israel chegou para Deus e falou: eu sou um homem de lábios impuros e com hábito no meio de povo de puros lábios, não sei falar, não sei. Aí Deus falou para o anjo: pega lá a brasa no altar com a tenaz e toca no lábio dele e diz: purificadas estão as suas iniquidades, agora abre tua boca e fala. Então o único que pode impedir o agir de Deus na tua vida é você mesmo. Ninguém está dizendo aqui que todos serão pastores. Ninguém está dizendo aqui que você vai ser uma pessoa influente. Ninguém está dizendo que você vai ser uma pessoa famosa. Mas eu estou dizendo que aquilo que Deus disse a teu respeito, Ele vela para cumprir. E você já tem que começar a viver isso em nome de Jesus. Começar a exercer aquilo que Deus tem para a tua vida. Começar a viver o melhor de Deus nessa terra. Ah, lá vem o pastor falar de prosperidade. Prosperidade é inerente do cristão, riqueza nem tanto. Mas você orar e servir ao Senhor, obedecer ao Senhor, servir com alegria, certamente isso te habilita no mundo espiritual para viver coisas diferenciais. Então feche os teus olhos em nome de Jesus. Deus num determinado momento olhou para você, para cada um dos que estão nessa igreja, e falou algo, Ele decretou algo sobre a tua vida. E quando Deus decreta, Ele não volta atrás do seu decreto. Mas muitas vezes nós fazemos com que o decreto de Deus não se cumpra na nossa vida. Aquele sonho de Deus não se cumpra na nossa vida. Nós podemos dificultar e impedir aquilo que Deus tem para realizar. Mas muitas vezes nós vamos sofrer e pagar um preço terrível porque nós somos como Jonas. O profeta que Deus disse, vai para Nínive, ele preferiu ir para Tarso. Daí ele passou por todo aquele percalço para chegar a Nínive e pregar o arrependimento e a cidade se arrepender. Se ele tivesse obedecido, o negócio teria sido tão mais simples para ele. Teria sido tão fácil. Ele descia lá, pregava, acabava em poucos tempos, vivia sossegado. Não precisava passar dentro da barriga do peixe. Deus tem promessas para a tua vida. Deus tem palavras que Ele decretou. Deus tem sonhos e tem projetos para a tua vida. Não seja você um obstáculo de Deus, um obstáculo no projeto de Deus para a tua própria vida. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. A primeira pessoa a identificar o teu chamado somos nós mesmos, Senhor. Deus, um dia cada um de nós levantamos a mão ao Senhor e falamos: Senhor, nós te recebemos como nosso Senhor e Salvador. E naquele momento o Senhor decretou algo sobre a nossa vida já. Pai, eu te peço em nome de Jesus que assim como Davi, ele entendeu esse chamado e começou a obedecer, começou a caminhar, começou a andar nessa direção, ó Pai. Ele começou a viver algo que ninguém conseguia entender, Senhor. Mas algo no mundo espiritual começou a se mover, e assim na nossa vida também é, ó Pai. Quando o Senhor nos chama, o Senhor nos delega, o Senhor nos envia, e que nós possamos obedecer esse chamado, esse ide, ó Pai. Deus, dá-nos amor, dá-nos amor pela Tua obra, dá-nos amor, ó Pai, pela Tua palavra, pelo Teu reino, ó Pai. Para que nós possamos realmente ter essa dedicação de fazer como Davi, de receber o chamado e obedecer o chamado e seguir na direção daquilo que o Senhor tinha proposto. Ele não deixou de cuidar das ovelhas do seu pai, não deixou de fazer as suas responsabilidades, mas ele caminhou na tua direção, ó Pai.
Assim eu te peço, ó Pai, desperta-nos realmente para o nosso chamado. Desperta-nos verdadeiramente, ó Pai, para aquilo que o Senhor tem proposto para nós, Senhor. Ensina-nos a guardar e a obedecer e praticar a Tua palavra todos os dias da nossa vida, ó Pai. Ensina-nos a andar nesse mundo de uma forma diferente, ó Pai, de uma forma diferencial, Senhor. Que as pessoas possam olhar para nós, não como tem olhado para esse pessoal que tem dito que é crente, ó Pai, mas que olhem para nós e vejam um diferencial, vejam algo diferente, ó Pai. Que nós sejamos realmente tidos e reconhecidos no mundo espiritual e nessa terra como homens e mulheres de Deus, Senhor. E que a idade não seja impedimento para que nós te sirvamos, ó Pai, mas que possamos todos a uma só voz glorificar o Teu nome, Senhor. Porque certamente a Tua volta está breve. E em breve nos encontraremos contigo, ó Pai. E que nós possamos dar nesta terra, Senhor, levando almas para Ti, Senhor. Levando vidas para Ti, ó Pai. Dá-nos palavras, Senhor, não de persuasão humana, mas palavras vindas do Teu Espírito, ó Pai. Para que vidas sejam convertidas, ó Pai. Para que vidas sejam convertidas ao Teu Evangelho, Senhor. Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pela Tua palavra, por esse tempo, em nome de Jesus. Glória a Deus, aplausos, Senhor. Então guarda isso no teu coração. Você é especial para Deus. Ninguém aqui é insignificante. Ninguém. Cada um tem um chamado de Deus, cada um tem uma função no meio. É como a irmã mesmo, ela fala, né? Ela fala, muita gente falou para ela, você vai ser curada, e não sei o que, e ela ficava em alguns momentos decepcionada. Depois ela chegou à conclusão, se Deus não tivesse mantido ela dessa maneira, como ela poderia ser um instrumento específico na vida daquele que não tem visão? Eu louvo a Deus pela vida da minha irmã, da Marcinha Filizola, que há quantos anos, lembra, Anny? 27. Olha, 27 anos, formaram a DEVEB, que é a Associação dos Deficientes Visuais Evangélicos do Brasil. É uma entidade que trabalha junto com deficientes, evangelizando e integrando ele à sociedade. Então ela entendeu o chamado dela. E ela seguiu o chamado que Deus tinha. Então cada um de nós tem chamado. Mas como uma pessoa deficiente pode ter chamado? Cada um tem o seu chamado específico. Eu não posso fazer o trabalho que ela faz. Mas cada um de nós temos um chamado de Deus, amém? E eu não vou nem arriscar, eu queria até cantar um chamado, mas eu não vou me arriscar porque não vai dar certo, né? Mas cada um de nós tem um chamado de Deus, amém? Então aceita esse chamado e Deus já olha você como vitorioso. Deus já olha você como vitoriosa, diga amém. Amém. Mas eu estou numa luta, estou num perrengue lascado. Quem está com dinheiro cheio, com o bolso cheio de dinheiro hoje? Se você me balançar, cai o controle remoto, né? Mas por isso eu não vou ser vitorioso no Senhor, porque hoje eu não tenho dinheiro? Teu conceito está errado. Eu sou vitorioso porque existe um livro da vida e meu nome foi escrito lá. Não com tinta que se apaga, mas com sangue que não se apaga, o sangue de Jesus Cristo, amém? Glória a Deus, nós temos um troféu maior na nossa vida, amém? Glória a Deus. Eu vou pedir que traga o caderno de oração, quero chamar a pastora Eunice. Nós vamos orar pelos pedidos de oração, orar por essas vidas. Se coloque de pé em nome de Jesus, vamos orar. Glória a Deus. Glória a Deus. Tenda sua mão para cá em nome de Jesus. As pessoas têm passado aí, têm colocado nome. E são muitos nomes. E eles colocam os nomes aqui porque eles sabem que Deus ele pode operar. Deus ele pode mover, amém? Então nós vamos ser canal de bênção nessas vidas. Nós vamos clamar a Deus por elas. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos colocar essas vidas diante da Tua presença, Senhor. Meu Deus, quero colocar, Senhor, cada nome aqui representado, cada foto, Senhor, cada papel, Senhor, onde traz o nome de uma pessoa, Pai, que precisa, Senhor, receber o milagre que vem de Ti, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, entra com providência, meu Pai, em o nome santo de Jesus, Pai amado. Vai libertando, Senhor, vai curando, Senhor, essas vidas, ó Pai. Meu Deus, há pessoas aqui que estão enfermas, Senhor, em um leito de hospital, Senhor. Senhor, estende a Tua mão de poder, ó Pai. Oh, Pai amado, há pessoas que estão desenganadas pelo médico, Senhor. Pai, mas a última palavra
provém de Ti, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, que haja cura, que haja restauração, Senhor. Que a Tua mão estendida, Pai, possa alcançar essas vidas, meu Pai. Oh, meu Deus, visita essa família, Senhor, que está em confusão, ó Pai amado. Que Tu seja paz nessa casa, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Eu quero clamar por esse pai de família, Senhor, que pede uma porta de emprego, Senhor. Oh, Deus, em nome de Jesus, Pai amado. Que Tu possa, Senhor, ser a porta aberta na vida dessa pessoa, Senhor. Oh, Pai amado, mas acima de tudo, Senhor, que a salvação, Senhor, possa chegar nessas casas, possa chegar nessas vidas, Senhor, que possamos ver a Tua mão, Senhor, de poder agindo nessas famílias, Pai, agindo nessas vidas, Senhor. Meu Deus, nós queremos Te agradecer, ó Pai, e queremos Te pedir em nome de Jesus, ó Pai, que Tu possas visitar, Senhor, cada uma dessas pessoas, Pai, aonde elas estiverem, Senhor, que elas possam sentir, ó Pai, o toque das Tuas mãos, ó Pai, que elas possam sentir, Senhor, o Teu refrigério, Pai, que elas possam sentir o Teu amor, a Tua graça e a Tua misericórdia, Pai. Nós entregamos cada uma dessas vidas, Pai, nas Tuas mãos, já crendo no milagre, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, aplauda o Senhor. Glória a Deus. Mais uma vez peço perdão pela tosse, né? Então domingo que vem, lembrando, domingo de manhã nós teremos a consagração, a reunião. À tarde o culto de Santa Ceia com as primícias, amém? Traga o teu querido alimento para abençoar alguma pessoa. E vamos estar aqui domingo que vem com alegria. 5 horas da tarde vai ter ensaio do louvor e não vai ter ensaio do grupo de coreografia, amém? Então agradeço a presença de todos e todas que estão aqui essa noite, nos visitando ou fazendo parte, que sejam bem-vindos em nome de Jesus, amém? E vá na paz do Senhor em nome de Jesus. E os membros da igreja, os obreiros, venham aqui para frente para a gente conversar rapidinho sobre a escola dominical, amém? Senhor, nós te damos graças por essa noite, por esse tempo na Tua casa. Te pedimos que Tu nos leve embaixo da Tua paz nos nossos lares. Prepara uma semana abençoada, envie suprimento para a nossa vida, ó Pai. E que tenhamos, Senhor, a Tua vitória sobre a nossa vida, Senhor. Nós Te louvamos, ó Pai, pelo Teu amor e pelo Teu cuidado. Dá-nos uma noite de restauração, Senhor, uma noite de sono tranquila, abençoada. E prepara uma semana, Senhor, de paz. Uma semana de cura, de milagre e de vitória. Nós louvamos e Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. E eu quero levantar a minha mão sobre o Teu povo, abençoando, dizendo: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor sobre ti levante seu rosto e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. E que a paz que excede todo entendimento, e que o amor de Deus e as consolações do Santo Espírito sejam sobre a tua vida hoje e sempre, em nome de Jesus. Glória a Deus, aplausos, Senhor.